Olá pessoal, estou aqui novamente com mais um vídeo do estudo sistematizado da Choupana-Kabokperi e junto com o Denis nós vamos continuar o assunto sobre orixás. E hoje falarei um pouco sobre o Ogum, orixá Ogum. Eu gosto de, quando eu falo sobre um orixá, eu gosto de falar sobre o reino dele ou sobre uma situação para que a gente consiga se ligar nos atributos desse orixá. Acho que é mais fácil para a gente entender um pouquinho o orixá. E com Ogum eu convido vocês a imaginar uma situação. Nós estamos no meio do mato e nós queremos ver um lugar na região onde nós possamos tirar uma foto mais bonita do local. Só que não tem trilha nenhuma e nós precisamos abrir essa picada, nós precisamos fazer uma trilha. E para fazer essa trilha nós necessitamos de um instrumento de corte. Nós precisamos de um facão, nós precisamos de uma espada. E vamos lá. E nessa trilha vai ter galhos de árvores, vai ter pedras de vários tamanhos, vai ter troncos de árvores caídos no nosso caminho. E nós vamos ter que utilizar da nossa força, da nossa determinação, da nossa vontade, para abrir essa trilha, para abrir essa picada e poder chegar num local muito mais bonito, que a gente possa ter uma visão panorâmica da região. Pois bem, essa situação que eu convidei vocês para imaginar, ela é uma analogia de alguns atributos de Ogum. O caminho com os bloqueios, com os galhos de árvore, com as pedras, com os troncos, são a nossa vida com suas várias situações, com suas demandas, com seus planos e projetos. E elas se apresentam no nosso caminho com o objetivo a gente se burilar, a gente evoluir. O instrumento de corte, o facão ou a espada, que foi utilizado na trilha, simbolicamente é usado para a gente fazer o corte nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes inferiores. E nós vamos simbolicamente usando esse facão, cortando, eliminando esses sentimentos inferiores. E todos esses sentimentos, essas emoções, eles bloqueiam o nosso caminho evolutivo, que seria aquela visão panorâmica que nós iríamos encontrar no final da nossa trilha. Então, o orixá Ogum, analisando tudo isso, ele tem como atributo a vontade de lutar, a vontade inicial, aquele passo inicial, aquela vontade que nos empurra no primeiro momento. É a energia de avançar, de progredir, independente de qualquer situação que nós estamos passando, seja ela, do nosso ponto de vista, negativo ou positivo. Então é o primeiro passo que nós temos que dar. E esse passo ele vem com a vontade, uma vontade forte, de querer mudar, ou de querer aceitar as mudanças que estão chegando. Se nós quisermos alguma transformação interna nossa, no nosso lado moral, no nosso lado espiritual, ou uma transformação externa que venha do lado material, do lado amoroso da nossa vida, nós temos que ter força de vontade, nós temos que ter essa força inicial, nós temos que ter fé, determinação para trilharmos esse caminho espinhoso. Então a vibração de Ogum é daquele que avança sem medo do desconhecido. Agora, você que está ouvindo esse vídeo,
pode, quem sabe, lembrar de situações passadas ou de situações que estão vivendo neste momento. São situações novas, situações de mudanças, que o primeiro sentimento que nos vem é o medo. Não, eu não quero isso para mim. Não, eu vou fugir. Então, esse sentimento que Ogum vem trabalhar, que é a determinação, que é a coragem, independente do resultado que essa situação vai nos levar. Quando nós estamos desequilibrados, com falta de Ogum, nós temos vontade fraca, desânimo, nós ficamos apáticos, né? Nós temos dificuldade de demarcar o limite nosso, aquele círculo invisível que só entra no nosso círculo quem nós queremos que entre. Então, quando nós passamos a ter dificuldade de dizer não, que qualquer um entre na nossa vida e faça o que quiser, né, da nossa vida, nós estamos com falta de Ogum. Nós precisamos demarcar o nosso limite. Nós temos que nos impor. Então, quando nós estamos ciumentos, medrosos, teimosos, nós estamos com falta de Ogum. Quando alimentamos cada vez mais o egoísmo, pensamos mais em nós, e a partir daí vamos pensar no outro, é falta de Ogum. E quando nós estamos em excesso de Ogum, nós somos os déspotas, nós somos determinados em demasia. Nós usamos qualquer artifício para poder alcançar aquilo que nós almejamos. Não interessa quem estiver na nossa frente. Aquilo que eu quero eu vou conseguir. Não é Ogum em demasia. Passa igual um trator, passando em cima de todos. E quando nós vibramos harmoniosamente com Ogum, nós transmitimos sinceridade, franqueza, temos uma personalidade de liderança, somos corajosos, decididos, enfrentamos as mudanças, somos dóceis, amáveis, generosos. Mas como na nossa vida nós não conseguimos vibrar o tempo todo no positivo do Orixá, nós estamos nem vibrando sempre no positivo e nem estando sempre no negativo. Então, nessa situação nós podemos dizer que os tipos psicológicos dos filhos de Ogum, eles podem ser irascíveis, excessivamente diretos em suas opiniões, francos em demasia e até impulsivos. Francos em demasia ao ponto de comprar uma briga pela sua franqueza, perder um amigo pela sua franqueza. São tenazes e agem com muita vontade e energia para alcançar os seus objetivos. Não descansam enquanto não atingirem a vitória, onde muitos já teriam desistido da luta e perdido a esperança. Por serem demasiados francos, às vezes são arrogantes e autossuficientes, melindrando pessoas de estima baixa, que tenha certa facilidade por causa da sua estima baixa. No entanto, pela franqueza e transparência em suas intenções, acaba angariando muitos amigos e admiradores, o que poderá deixá-lo um tanto vaidoso. Agora vamos falar no Ogum no terreiro. O que é o Ogum? Ogum é o general da Umbanda, é o grande orixá de lei e de ordem, amparado pela lei, amparado por Xangô, nada o detém.
Sua determinação é como ferro. É a força mantenedora da ordem, da justiça, da vida. Senhor dos caminhos e das demandas. Ogum é ferro, é fogo. Se necessário, ele vai utilizar dessa força que ele tem também uma força destrutiva, eliminando e transformando aquilo que for necessário. Então ele é o fogo transmutador, purificador. É o sangue nas veias, é o calor, a iniciativa, a força de vontade e a manutenção da vida. O ponto de força de Ogum está nas ruas, na estrada, está nos caminhos, está na estrada de ferro, principalmente nas encruzilhadas. Ogum é quem decide quem passa e quem não passa, quem vai para o norte e quem vai para o sul, e assim por diante. Então é Ogum que vai decidir o que nós podemos receber na nossa vida, de positivo e negativo. Tudo visando, tudo com o objetivo da nossa evolução. Então, Ogum está no começo, no meio e no fim. Ogum é quem está em ronda, vigiando nossas ações, nossas palavras e nossos pensamentos. Sincretizado com o santo católico São Jorge, no dia 23 de abril, ele representa a luta permanente com as nossas imperfeições, que é representado pelo dragão. Então, quando nós nos prontificamos, né, quando a vida, em certo momento, nos coloca para nós iniciarmos a nossa reforma interna, aí está o Ogum, com a força de vontade, com o passo inicial, para a nossa transformação começar a eliminar os sentimentos, emoções e atitudes, cortando com a sua espada. Ele atua no plexo solar, seu símbolo é a espada, né, que é como a nossa trilha, a nossa situação que nós imaginamos, e nós vamos cortar, né, aquilo que precisamos eliminar, então nós vamos tirar do nosso ser espiritual. Sua flor é o cravo vermelho. Ogum, o reino, ele está em todo lugar, ele não tem um reino específico. Ele atua em todos os reinos. E por ele atuar em todos os reinos, por essa atuação, ele cria entrecruzamentos com outros orixás. Então aqui eu vou destacar alguns entrecruzamentos de Ogum, né? Ogum Beira-Mar atua sob a energia da areia do mar, que é o reino de Iemanjá e Omulu. Ogum Sete Ondas atua sobre a energia das ondas, as ondas, então é o reino de Iemanjá com Oxalá. Ele trabalha a ronda da Calunga Grande, que é o mar e o oceano. O Ogum Rompe-Mato é a energia das matas. Ele vai estar aí atuando junto com Orixá Oxóssi. Ogum das Pedreiras, atuando na energia das pedras, lá das pedreiras, no reino de Xangô. Ogum Megê atua na energia da Calunga Pequena, que é o cemitério, na calçada que o cerca e diretamente com as almas. Aí ele está com entrecruzamento com o reino de Omulu. O Ogum Naruê atua sob a energia também da Calunga Pequena, dos cemitérios, trabalhando basicamente nos desmanches de magia negativa, né, exercendo domínio sobre as almas quibandeiras, também no reino de Omulu. Ogum Matinata, essa energia, ela atua nos campos abertos e nas colinas, que é o reino de Oxalá.
É muito difícil nós encontrarmos um médium que incorpore esse tipo de Ogum matinado. E quando a gente consegue encontrar um médium que tem essa incorporação, nota-se que é uma incorporação muito difícil, né? Então médios raros e incorporações difíceis. Ogum Yara, no reino de Oxum, entrecruzamento com o reino de Oxum, ele atua sobre a energia dos rios, lagos e cachoeiras. E Ogum Delê, ele traz consigo a própria energia de Ogum, é Ogum como Ogum. E trabalha em todos os pontos de força. É a própria lei regendo os reajustes kármicos. Então, é um pouquinho sobre Ogum. Aconselho vocês a dar uma pesquisada, a abrir mais o seu conhecimento em cima do orixá. É uma visão nossa dos estudos sistematizados junto com pesquisa da Umbanda, do livro Umbanda Pé no Chão e de outros títulos que nos ajuda a dar uma ideia do que é o orixá Ogum. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um saravá a todos, até a próxima.